Boa noite, meus amigos. Bom dia, né? Boa tarde, dependendo do horário em que cada um vai assistir a esse nosso encontro. É com grande alegria que aqui nos encontramos reunidos novamente por meios virtuais, né? No Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui em Belo Horizonte, para mais um estudo dessa sexta-feira, em que temos os nossos estudos aí gravados no YouTube. Então, a gente espera que todos possam assistir, né? Se gostarem, deem um likezinho para que o algoritmo, né, reconheça que é um assunto de interesse de todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema evangélico: cansados e oprimidos. É o tema que nós vamos falar que se encontra no Evangelho de Mateus. Então, vamos trabalhar esse tema, reconhecendo a importância de não só lermos o Evangelho de Jesus, meditarmos, mas de vivenciarmos as palavras que Jesus nos deixou. Vamos fazer a nossa prece inicial, nesse momento, rogando a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre, governador espiritual do planeta Terra, que possamos emitir nossas vibrações para o nosso planeta. Vibrações de paz, de amor, de harmonia, vibrações que possam atingir os corações de todos os governantes dos países da Terra, para que possamos realmente vivenciar essa paz, esse amor que Jesus nos deixou. Como Chico Xavier nos dizia, né? Não, não basta apenas amar a Deus sobre todas as coisas, mas temos que ver o que Jesus nos deixou, que é a segunda parte desse mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos, não haverá mais guerras, não haverá destruições. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos benfeitores espirituais que cuidam aí desse planeta, para que possamos ter paz, para que possamos vivenciar a paz dentro dos nossos lares, no trabalho, no nosso país, na humanidade inteira, para que possamos ver em cada ser um irmão em humanidade, um filho de Deus, não é? Um irmão de Jesus, como somos realmente. Então, rogamos para todos os necessitados de auxílio neste momento, para todos aqueles que se sentem cansados e oprimidos, que recebam essa luz, essa verdadeira luz de energia contagiante, que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos, e que ainda temos tanta dificuldade em buscar, que possamos nesse instante agradecer pela oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui presentes neste momento, vivenciando essas dificuldades que também nos fazem crescer, melhorar, evoluir. Que a paz esteja conosco, em nossos corações, hoje e sempre. Então, meus amigos, como eu estava dizendo, né, a gente vai então trabalhar esse tema, que é cansados e oprimidos, que está lá em Mateus, né, no capítulo 11, versículo 28. Quem não se sente hoje cansado e oprimido? Não é verdade? Não cansado só na questão física, porque a sociedade aí nos cobra muito, mas cansados interiormente. Não é? Muitas pessoas, muitos jovens estão aí tirando a vida por estarem sentindo esse vazio existencial, esse cansaço existencial. E a opressão é aquela angústia que nós sentimos. Então, é o que a gente vai tentar trabalhar hoje aqui nessa pequena exposição com vocês. Mas antes, vamos nos lembrar dos Salmos de Davi, lá no capítulo 9, versículo 9, em que Davi nos diz que o Senhor é refúgio para os oprimidos. Sim, um refúgio em tempos de angústia. Vejam bem, o refúgio, será que nós estamos buscando esse refúgio no Senhor? Nosso Senhor Jesus? Estamos buscando esse refúgio em Deus?
Ou será que nos esquecemos dele, não é? Então, Davi já nos falava isso antes mesmo de Jesus vir à Terra, um refúgio em tempos de angústia. Então, Jesus é aquele mestre, né, que veio nos trazer o fardo leve, porque, de acordo com Mateus, o evangelista, Jesus disse a todos nós: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Isso está lá no versículo 28, no capítulo 11 de Mateus. Então, Jesus está nos fazendo um convite. É importante a gente estabelecer aí, ver um pouco do contexto histórico e cultural dessa questão do jugo, né, do fardo. Porque vamos nos lembrar o que que era o jugo e quem carregava esse jugo na época, né? Porque algumas traduções usam a palavra jugo. Então, o jugo era aquela barra de madeira, se a gente for se lembrar, né? Aí quem já viu isso na roça, em fazendas, né, sabe muito bem, né, que tinha duas curvaturas, né, na parte aí inferior, porque essas curvaturas recebiam os pescoços dos bois. Esses bois eram empregados para empuxar os carros ou os arados do campo. Então, a gente vê isso aí, né, no Novo Dicionário da Bíblia, o John Davis, ele esclarece para nós que, por analogia, chamam-se jugo as obrigações pesadas impostas sobre alguém. Por quê? Porque ali era um peso para os animais. Vamos imaginar ali os dois bois, né, com aquela parte ali carregando aquele jugo, né? Então, tudo que for uma obrigação pesada imposta sobre alguém, a gente também chama de jugo, por analogia. E os animais eram usados aí para carregar esse jugo. E quando um homem realizava esse serviço de carregar esse jugo, normalmente era alguém pobre, que carregava o jugo nos ombros. E o judaísmo se apropriou dessa imagem do jugo a questão da submissão, da sujeição ou da obediência. Então, Jesus vai nos falar do seu jugo aí com palavras semelhantes. Vamos nos lembrar em que contexto Jesus disse essas palavras. Jesus disse essas palavras no seguinte contexto: ele estava voltando, né? Estavam voltando os 72 emissários de Jesus que saíram para evangelizar o povo. Então, eles regressaram. E aí, depois de percorrerem muitas cidades, muitos lugares, esses 72 emissários voltaram, né? Muito alegres, porque tinham cumprido o dever a que Jesus lhes atribuiu. Então, o mestre nos recomenda nesse momento que tomemos sobre nós o nosso jugo. O nosso jugo seria aquele jugo simbolizado por uma consciência reta. Então, se a gente for entender esse versículo, o fardo, que é a mesma coisa que o jugo, é uma alusão à lei, né? Por quê? Porque muitas vezes o fardo ele é frequentemente sobrecarregado por certas observâncias que são acrescentadas, principalmente pelos fariseus. Os fariseus acrescentaram muitas questões externas a esse fardo que Jesus veio tirar. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, ele está nos convidando, ele está esperando que nós nos movimentemos em direção a ele. Agora, amigos, para nós nos movimentarmos em direção a Jesus, temos aí que usar o nosso livre-arbítrio, porque ele faz o convite. Né? Nós sabemos que Jesus é a porta de solução de todas as nossas dores, de todas as nossas apreensões, de todos os nossos fardos, do nosso cansaço. Mas ele fez o convite, mas basta saber se nós queremos aceitar ou não. Os espíritos respondem, né? Respeitam o nosso livre-arbítrio. Não respondem, desculpe, respeitam esse nosso livre-arbítrio. Jesus também sempre respeitou o nosso livre-arbítrio. Tanto é que a gente vai observar que nas curas de Jesus, ele só curou aqueles que quiseram ser curados. Os que não quiseram ser curados, Jesus não poderia fazer nada. Então, Jesus nos faz o convite: vinde a mim. Será que a gente consegue ir?
é uma reflexão para nós. Será que nós conseguimos ir até Jesus? Não é? Sabemos que ele é a porta estreita, mas temos a porta larga, que a maioria de nós quer seguir. Então, é uma reflexão para que a gente aí pense, né? Todos os que estáis cansados e oprimidos. Olha, gente, será que a gente tem que estar naquele nível de cansaço extremo, de saturação, de dores acerbas, para que a gente possa ir até Jesus? Será que a gente tem que se cansar das questões materiais para que a gente possa ir até Jesus? Por quê? Porque enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não se cansar dessas questões materiais, nós não vamos conseguir nos voltar para as questões espirituais. Então, nós temos que deixar as questões materiais de lado, nós temos que nos cansar delas para que a gente possa ir para as questões espirituais. E aí, Jesus nos diz que depois disso, ele nos aliviará. Jesus usou o verbo no futuro. Eu vos darei descanso, quer dizer, eu vos aliviarei. Para isso, a gente tem que conhecer. Jesus usou o verbo no futuro, por quê? Para a gente conhecer isso. A gente tem que conhecer essas dores, a gente tem que sentir essas dores, a gente tem que viver essas dores. Porque enquanto estivermos só na porta larga, naquele presente, vivendo as questões materiais, Jesus não pode fazer nada por nós, mesmo querendo, né? Então, o senhor Honório Abreu, lá no livro Luz Imperecível, no capítulo 59, ele vai dizer para nós que Jesus nos aguarda após as nossas lutas, as nossas desarmonias, experimentadas aí nos caminhos, nas veredas do sofrimento e da desilusão. Jesus está nos aguardando. Por isso que ele fala: vinde a mim. Ele está lá esperando por nós. Por quê? Porque as desilusões, elas nos aniquilam, elas acabam com a gente. As derrotas nos afligem. E no mundo que nós vivemos, nós vamos ter desilusões, nós vamos ter derrotas, sim. Nem tudo é perfeito, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, e o importante é lembrar que tudo passa. Então, depois das lutas, depois da tempestade, vem a bonança, não é assim? Tudo passa, né? A alegria passa, as tristezas passam, as boas coisas passam, as coisas difíceis passam, né? Mas as cicatrizes ficam. Por quê? Porque é importante ter cicatrizes para que a gente possa, essas cicatrizes possam nos induzir a uma reflexão, a um meditar, né? Que a gente sentiu, a gente viveu, mas a gente tem que refletir sobre essas cicatrizes. Por quê? Porque elas vão nos fazer tomar consciência, tomar uma nova posição. A gente sofre as dores, mas é por causa das dores que a gente se prepara para ter uma entrevista com Deus, como dizem aí a literatura espírita, né? É a partir do momento de dor é que a gente pode, então, ser capaz de ter essa entrevista com Deus. É ali no tete a tete, na dor, né? Porque aí a gente progride, aí a gente realmente evolui nesse momento aí em que a gente vê essas cicatrizes e pode refletir sobre elas, né? Então, é só na efetiva exemplificação, nos exemplos de Jesus, é que nós vamos estar aliviados. Se a gente seguir os exemplos de Jesus, nós vamos nos sentir aliviados em todos os momentos, porque Jesus nos deixou exemplos demais, né? Exemplos que, se a gente for pegar cada frase que Jesus nos deixou, cada parábola, e realmente vivenciarmos aquilo, nossa, é uma maravilha. A nossa existência, a gente tem feito dela uma experimentação constante, né? A gente vai vivenciando ali as coisas, né? É, vivenciando as emoções. A gente tem, às vezes, posturas responsáveis, posturas irresponsáveis. E como Sonório diz no livro Luz Imperecível, né, a gente tem que ser capaz de aliviar o peso das nossas falhas, aquele peso que nos gera dor, que nos gera desilusão. Que peso é esse que está nos gerando tanta dor, tanta desilusão? Por isso, nós temos
que nos mirar em Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, né, é a nossa referência, é a referência insubstituível à instauração e manutenção da serenidade dos nossos corações. Então, gente, se a gente não tiver uma referência, a gente realmente vai se sentir oprimido. A gente, desculpem, a gente realmente vai sentir aí um cansaço extremo, porque nós precisamos dessa referência para serenarmos os nossos corações. Veja o mundo que nós estamos vivendo, não é? Um mundo à beira aí de um colapso, de uma guerra, não é? Por questões aí materiais, questões religiosas. Então nós precisamos ter essa referência, mas precisamos ir lá nas palavras dele. Vamos ver o que que Emmanuel nos diz sobre essas questões, né? Porque Emmanuel sempre nos traz também, é, no livro Caminho, Verdade e Vida, que inclusive tem esse título, né? Cansados e Oprimidos, e no texto tem um capítulo lá chamado Lágrimas, em que Emmanuel nos diz o seguinte: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e tanta fortaleza de ânimo. Jesus era o mestre da confiança e do otimismo. Chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. E veja que Jesus sabia tudo o que iria acontecer com ele. Mas mesmo assim, ele sempre estava com bom ânimo, alegre, não é? Ele não amaldiçoou os tristes. Pelo contrário, ele convocou os tristes à consolação. E esse cansaço experimentado por amor ao Cristo converteu-se em fortaleza. Nós vimos aí os exemplos, né? Joana de Cusa foi queimada na fogueira. Era o cansaço aí experimentado por amor ao Cristo. Com o filho ao lado, ela fala: não, né? O soldado fala: mas você vai deixar seu filho morrer? E ela, com a fortaleza de ânimo, porque ela tinha confiança, ela tinha fé, era o que nos falta hoje, né? Então, Emmanuel nos diz que as lágrimas, quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se essas mesmas lágrimas procederem do desespero, são venenos mortais. Maria, mãe de Jesus, aos prantos, né? A gente vai ver isso no livro Lázaro Redivivo, do espírito Humberto de Campos, irmão X, né? Pelo Chico Xavier, pela psicografia do Chico. Maria, ela pedia, né? Por que meu filho, né, que salvou tantos, que curou tantos, agora não vai receber, então, a misericórdia de Deus? Mas depois ela caiu em si e se lembrou que o filho veio com um propósito. E aí, mesmo aos prantos, ela diz: seja feita a vontade do Pai, porque eu confio no Pai, assim como ela confiou para receber o seu filho, né, através aí do anjo Gabriel. Naquele momento da crucificação, ela também confiou no Pai, mesmo aos prantos. Imagine uma mãe vendo seu filho ser crucificado, sendo zombado, né? Tendo aí a face sendo cuspida, mas ela acreditou, ela se lembrou naquele momento de pranto, de dor, em que ela, às vezes, até pelo relato do irmão X, ela, né, se fala, por um momento ela fica sem saber o que fazer, né? Mas daí ela cai em si e fala: não, né? Ele veio para isso mesmo. É a mensagem dele. Gente, vejam bem, né? Então nós temos que vivenciar esses relatos, né? Então vamos nos lembrar de Emmanuel também no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14. Porque Emmanuel vai nos falar ali da questão da ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas. Porque a gente sabia que ali havia uma opressão mesmo, né? Política. Então, era essa questão aí de uma justiça que Jesus trouxe mais perfeita para as classes oprimidas, tornara-se um assunto obsidente para as massas anônimas e sofredoras. Então, o povo queria o Salvador. Por quê? Porque o povo queria sair daquela opressão. Então, em virtude, segundo Emmanuel, falando no livro A Caminho da Luz, dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados
e de todos os tristes. Então, o povo acreditou realmente que ali viria alguém para salvá-los daquela opressão, porque Jesus pregava a fraternidade. Só, amigos, que ainda era um povo que necessitava de outras coisas, estavam muito apegados às questões materiais, às questões do Império Romano, né? Então, por que que as multidões os acompanhavam? Segundo, os acompanhava, né? Acompanhava Jesus e os seus apóstolos, né? Os seus discípulos. Pareciam ouvir de Jesus aquela misericordiosa exortação: Vinde a mim, todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. Mesmo depois da crucificação, né, o povo ainda tinha aquela esperança desconhecida. Olha que Jesus passou por diversas dificuldades antes da crucificação, né? Quando ele saiu de Cafarnaum, depois dos seus milagres, das suas curas, que ele foi para Nazaré, nossa, a cidade que era a cidade dele, né? Não a cidade que ele nasceu, porque ele nasceu em Belém, né, da Judéia, mas a cidade onde ele passou a infância toda, a juventude, onde ele era conhecido. Quantos transtornos ele passou, não é? Quanto desdém, quantos olhares de desdém para Jesus. Mas depois da crucificação, a multidão viu que havia ainda esperança. E olha, gente, é isso que nós precisamos ter, esperança, né? É como a literatura aí nos diz, esperança, de esperançar, não é de ficar parado, esperando, omisso, não, porque ele falou, todos que tendes fome de justiça, Jesus trouxe isso para nós, porque ele sabia, não é, que ele traria também a justiça a todos, reconhecendo mais tarde, ele traria justiça para todos, né? A justiça perfeita, a justiça para as classes oprimidas. E aí nós vamos ver no livro Perante Jesus, um livro psicografado aí pelo Emmanuel, né? Pelo Chico Xavier, através do Chico, em que o Emmanuel nos diz, né, que Jesus nos convidou. Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos aliviareis. Então, é o jugo representando o sofrimento. E através do tempo, todos nós, os que nos consideramos imperfeitos e infelizes, fomos a Ele, a fim de ouvir-lhe, né, as instruções. Os oprimidos e os aflitos, os doentes, os cansados, os sedentos de justiça, os desarvorados, os desvalidos, os desamparados, os perseguidos. Emmanuel vai falar de cada um, né? Os caluniados, os tristes, os desesperados, os fracos, os irritadiços, os incompreendidos e toda uma legião de sofredores, buscamo-lo avidamente, aguardando-lhe os ensinamentos e promessas, manifestando-nos em torno dele, qual ocorre neste livro, perante Jesus. Essa é a postura que nós temos que ter, todos nós, porque todos nós nos consideramos doentes, né? Nos consideramos cansados, nos consideramos sedentos de justiça, principalmente nesse planeta em que estamos, né? Nos consideramos tristes, às vezes irritadiços, todos nós. Em algum momento temos aí essas características que Emmanuel está falando para nós. Mas nós temos que nos postar perante Jesus. Nós temos que aceitar esse convite, porque senão não adianta. Então, no livro, Emmanuel continua, mas aí já no livro Fonte Viva, né, lá no capítulo 5, que chama Se Consegues Ir? Será que a gente consegue ir? Nós temos esse convite aí a todo momento, né? Se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, o Emmanuel nos diz, quão difícil é ir para ele. E aí Emmanuel fala para nós que aqui as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes.
Além, assinala-lhe o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Ah, eu quero ir sim, eu quero aceitar o convite de Jesus, eu quero ir por essa porta, mas aí vem o desânimo, que o Emmanuel chama de cárcere. É como se nós estivéssemos presos no desânimo. Ah, mas hoje eu não posso, ah, hoje eu tenho isso, ah, eu não vou fazer essa tarefa porque eu tenho esse compromisso, ah, eu não posso, né? Eu estou sempre dando uma desculpa, ah, eu estou muito cansada do trabalho, estou esgotada, né? Então, Jesus está abrindo os braços, né? É o nosso Salvador, está estendendo os braços para nós, os braços amoráveis, os braços compassivos, como nos diz Jesus. Com ele, a vida se enriquecerá de valores imperecíveis, valores que nunca vão acabar. Se a gente estiver com Jesus, os valores que ele nos trouxe jamais perecerão, né? E à sombra de seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes, quer dizer, todos nós que acreditamos em Jesus, registramos, né, o apelo consolador, mas raros de nós se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Isso quem está dizendo é Emmanuel, viu? Vocês sabem que o Emmanuel é bem objetivo, né? E bem duro, né? Bem que nos faz refletir, né? Aí o Emmanuel nos diz: é muito doce escutar o vinde a mim. Olha que beleza, é doce mesmo, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Será que a gente já consegue ir? A gente registra esse apelo, mas a gente não tem, como o Emmanuel diz, somos raros os que têm, né? Aquela fé robusta, aquela fé convincente para buscar a companhia de Jesus. Nós sempre estamos postergando, né? Nós sempre estamos deixando para depois e não podemos deixar para depois. E aí, amigos, nós vamos ver que a multidão de aflitos e desalentados procurou Jesus, né? Proclamando esse propósito aí de Jesus de aliviar as dores de todos, né? E esse apelo de Jesus, esse apelo amoroso do vinde a mim, ele vibra no mundo. Não só há 2000 anos atrás ele vibrou, mas ele vibra durante todo o tempo, durante todos os séculos do cristianismo. Apesar desse amorável convite de Jesus, a turba, a multidão de desesperados e oprimidos na terra é pequena, é compacta. Isso quem nos diz é o Emmanuel também, no livro Pão Nosso, no capítulo 130, em que o título é Onde estão, né? Onde estão esses aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus? Olha, Jesus não disse que não haveria jugo, não. Haverá jugo, só que com ele, esse jugo é leve. Então não vamos esperar facilidades, o jugo existe, né? Mas ele está pronto para nos aliviar, né? Então Jesus espera que essas almas, né, que nós, né, essas almas inquietas e tristes, o procurem e não fiquemos ali, né, com o nosso cativeiro das nossas paixões. Porque as paixões, elas podem ser positivas quando nos levam a alcançar o progresso, né? Então, como Santos Dumont fez, como Thomas Edison fez, né? Como vários fizeram, cientistas, mas as paixões que nos arrastam para os vícios são desastrosas. Então, essas almas inquietas, essas almas tristes, né? Esperam realmente esse convite de Jesus, mas tem que esperar com fé, com confiança para adquirir esse ensinamento divino. Mas nem todos esses aflitos, esses desesperados, esses inquietos, eles renunciam ao objeto das suas desesperações. Nem todos os tristes da terra querem fugir à sombra para encontrar a luz. Preferem ficar na sombra. Então é muito difícil, né? Então, onde estão essas almas
que querem ficar ali naquele cativeiro das suas paixões, né? Que querem ficar na sombra, que querem ir pela porta larga. E aí nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo um papel importante da doutrina espírita, lá no capítulo 6. Porque o Espiritismo, ele vai realizar o que disse Jesus do Consolador prometido. O Espiritismo trouxe para nós essas verdades, conhecer as coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, não é? Então, o papel da doutrina espírita foi de trazer para nós esse conhecimento, né? De atrair para nós os verdadeiros princípios da lei de Deus, consolando-nos pela fé raciocinada, pela esperança que temos. E aí nós vamos ver que há um capítulo no livro O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, é um capítulo 66 que se chama Esperança. E olha, esperança é uma palavra importantíssima para nós. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Gente, há pessoas que só ficam lamentando, só reclamando, né? Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: Vinde a mim. Não fiquemos presos a lamúrias. É muito triste a pessoa que só fica lamentando. Todo momento nos lembremos de Jesus. Levantemo-nos, prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança. Jesus não disse que nós somos deuses, não nos disse para brilhar a nossa luz, então que acendamos em nós a luz da santificação espiritual. É isso que Jesus quis nos trazer, né? Nos mostrar, para que nós possamos parar de lamuriar, de lamentar e acender essa luz em nós. Porque ele falou para os seus apóstolos: vós também podeis curar, assim nós também podemos. Né? Nós temos aí essa força em nós, mas nós temos que descobrir onde ela está, né? Temos que descobrir. Então, nós vamos ver lá a Joana de Ângeles, ela vai dizer para nós que Jesus humanizado é o grande médico das almas. Isso está lá no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É um livro, de Joana, né? Psicografado pelo Divaldo Franco. Então, Jesus humanizado é o grande médico das almas, que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. O seu fardo se fazia leve, porque estruturada em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante que cindia toda treva. Nele, né, em Jesus, estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente, de natureza moral, emocional, física. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido. Eis a sua proposta conforme ele próprio a viveu. Tá vendo? Permanecer de consciência reta, verdadeiro, luminoso, somos luzes, né? Sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar: Vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que beleza, né? Não desistir dos ideais de beleza. Não é beleza física, não, é a beleza da alma, do espírito, né? Não negociar, não dar espaço ao mal, não negociar com sombras, sair dessa questão da sombra,
das lamentações, das tristezas, do pensamento negativo. Então é isso aí a mensagem que a gente tinha que deixar para vocês, né? Para todos nós, porque quando a gente escolhe um tema, esse tema é em primeiro lugar para nós. Vamos nos lembrar de Jesus, lembrar que Cristo não é apenas um caminho, ele é o único caminho. Então eu desejo a todos vocês muita paz e que possamos nos ver brevemente aí no próximo mês, né? Com um outro tema para nossa reflexão, mas que possamos a cada dia, meus amigos, vivenciar as palavras de Jesus. Muita paz a todos, muita paz ao nosso planeta, muita paz nos nossos corações. Saúde e paz. Que assim seja. Graças a Deus, um grande abraço a todos. Muito obrigada.